Boa tarde, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um número da Sociedade Aberta, o seu programa que semanalmente traz assuntos de interesse das famílias. Desde a segunda-feira passada que os alunos e os professores regressaram para a sala de aula, agora para o terceiro trimestre deste ano letivo 2022-2023. Por isso, hoje, aqui no programa Sociedade Aberta, vamos estar a espreitar o comportamento escolar. Nós estamos aqui a receber Kelly Graça. Ela é professora do ensino básico obrigatório, também encarregada de educação, e ainda estamos a receber Anderson Pires. Ele é professor e também encarregado de educação. Boa tarde aos dois. Boa tarde. E obrigado por estarem aqui conosco. Obrigada, mim também. E, portanto, aqui neste programa Sociedade Aberta, você também é chamado, é só ligar para 594-9714. 594-9714, este número que aparece no seu ecrã, vai poder dar a sua opinião. Ligue agora mesmo, dê um toque e a nossa assistente de produção mais à frente vai retornar a ligação. Lembrando também que você pode participar através do Facebook, é só procurar Sociedade Aberta no Facebook e pode enviar os seus comentários mais à frente. Vamos com certeza abrir os comentários. Na edição passada nós recebemos vários comentários, infelizmente nós não conseguimos, mas hoje vamos estar mais atentos para abrir o Facebook e poder ler os seus comentários aqui no programa Sociedade Aberta, que traz o comportamento escolar. O tema de conversa hoje é comportamento escolar. Queremos ter a sua participação neste programa, desde já, se quiser, é só inscrever para 594-9714, também através da página no Facebook, pode fazer os seus comentários. Lembrando que o período que o aluno passa na escola é muito significativo em comparação ao que passa em casa, por isso o comportamento escolar é importante. Nossa conversa tem que ser na nossa língua nacional. Vamos começar para Kelly Graça, para dizer-nos primeiro, pronto, a experiência que tem, qual é que é a percepção em termos de comportamento de ensino básico obrigatório, qual é que é o comportamento de meninos e meninas na escola? Em primeiro lugar, boa tarde. Te agradecer o convite para o programa Sociedade Aberta, cumprimentar a minha colega Olete e também colegas e telespectadores lá na casa. Realmente, falar de comportamento de criança é um tema muito importante para nós professores, tendo em conta ele é nos dia a dia, né? É o que nós viver e o que nós tudo a passar na sala de aula em relação ao comportamento de crianças. Na minha opinião, muito que hoje em dia crianças te comportam muito mais diferente. Que te respeitar professores, que te sujeitar a regras, bota impor alguma coisa que te gostar. No geral, crianças ganham assim que te aceitam ou não. Então, esse comportamento de crianças e isso te afeta também nesse desenvolvimento de aprendizagem. Bom, a minha assim, te trabalhar na monodocência, te trabalhar com crianças do segundo ano, onde é que não te pensar que aquele comportamento bom, ele é um bocadinho mais, ainda não te consegui dominar, controlar. Mas nós temos a trabalhar quinto ano, a trabalhar sexto ano, onde é que não estou que esse comportamento é diferente. Trabalhar com turma de sexto ano é diferente de trabalhar com turma de segundo ano, como tem grinha assim. Mas isso não quer dizer que a gente tem enfrentado dificuldades no comportamento de criança, de tudo maneira. Às vezes é agressão física, às vezes é comportamento mesmo de desmotivação, desinteresse dentro de sala de aulas. Então, isso no geral, de preocupar professores, né? E assim não estou porque tem vários tipos de comportamento, de indisciplinas de criança na sala de aula. Uhum. Anderson Pires, qual é que é a causa desse mau comportamento, não poder classificá-lo assim, de alguns alunos e alunas? Normalmente, mais uma vez, boa tarde e obrigado pelo convite também, Odair. Assim, não tem causa, o fator que leva à indisciplina, ao mau comportamento de um aluno dentro de sala de aula. Ou mesmo na escola em si, não necessariamente dentro de sala de aula, dentro de escola dentro em geral. Dentro do recinto escolar mesmo, né? Não tem imaturidade de aluno que ganha nem um bocadinho de maturidade. Em vez de estar a crescer, isto de crescer. Não pode dizer assim. Também não tem aquela ausência de regras na casa. Se um aluno que tiver regras na casa, que poder de acordo com regras na escola, né?
Então, que ela sinta, eu vejo também, não tem aquela desmotivação de que os meninos, desmotivação em relação àquela matéria que o professor te vai dar, em relação à história lá na escola. Então, que ela sinta trazer indisciplina, porque eu vejo também que aquele aluno te quer é atenção. Um aluno está a despedir a atenção, então, a melhor forma para conseguir aquela atenção é provocar aquela indisciplina, para toda a atenção que é em cima dele, automaticamente. Quando ele faz assim, ele acaba para desconcentrar aqui o menino, né? Desconcentrar aquele professor e sala de aula e nunca te poder ir para frente. Minha experiência já é diferente, porque enquanto minha colega está a trabalhar com monodocência, eu já me está a trabalhar no ensino secundário. Né? Estou a trabalhar de 7º até 12º, né? Nós agora é diferente, que minha colega dizia que ele, de segundo ano, já é mais... já pode já controlar, e 6º ano já é que os meninos já mais agitados. Nós agora é diferente, porque menino de 7º e menino de 8º, e esse comportamento é pior do que os meninos já mais grandes. Que os meninos de 11º e 12º, estes comportamentos já é mais grande, né? 7º e 8º é média de 12, 13 anos, né? 12, 13 anos, mas não tem que ir aluno que já tem que estar de reprovação mais alta, né? De assim, numa situação onde é que ensino é obrigatório, né? Até o 8º ano. Então não tem aluno de 15, 16 anos, 17, na 7º. E às vezes... Isto lá te comporta pior? Maior parte de vezes que assim, este comporta pior, e que os meninos mais pequeninos vão se trás, né? Mas assim, o que é que não está a notar também é que, mesmo que os meninos mais pequeninos, de 12, 13, 14 anos, é que te comportam pior. E a tendência que tem é piorar. A tendência que tem e esse comportamento bate a piorar. Não te vejo a maneira que pode fazer, que é para poder melhorar a situação do comportamento de alunos, mas me está a gostar de saber, quando o aluno tem mau comportamento dentro de sala de aula, modo já vos retratar ali no início, dentro daquele raciocínio escolar, qual é que é consequências que tem para ele, para ser aprendizado, e consequência, há alguma penalização ou é de modo pais, de maneira que é? Explica-nos, por exemplo, no ensino básico obrigatório, primeira maneira que é. Sim, no ensino básico, quando tem casos do tipo, a primeira coisa não te chamar pais, não te dá pais conhecimento do que é que te passa com aquele menino, não te explicar que é comportamento, para espiar se alguma coisa te melhorar. E esse comportamento também afeta aquele menino no seu desenvolvimento de aprendizagem. E também, ele também influencia outras crianças na sala, mesmo na sala, por exemplo, que o menino comporta mal dentro de uma sala de aula, logo aquela turma te estabiliza. Porque nós sabemos que crianças têm tendência de captar tudo o que é mariotas de captar logo. Para eles é grande coisa que o menino te fazer. Por exemplo, tem casos de crianças dentro de salas, às vezes te mandar palavrões, te fazer palhaçaria, coisa tipo de palhaçaria, que é para provocar risadas. E quando a criança te fazer esse tipo de comportamento dentro de sala, logo ele te estabiliza um lugar. Já se você preparar, você tem um bom plano para preparar, porque você está fazendo aquela aula, você acabar para ele destruir aquela aula completamente. E o professor você tem que estar lá preparado para esta situação, para você tentar lidar com aquela situação e tentar controlar aquele menino, porque se você tiver controle daquela turma, você pode crer, porque tudo que a gente tem é o mesmo. Então, está também de Anderson falar-nos das consequências e não começaste a pensar a maneira de reverter esse quadro? Tem que ter consequência, que pode bem na linha de mau comportamento, de indisciplina. Não tem, por exemplo, não tem aquela fraca aprendizagem, né? Não tem exclusão, não tem fuga de menino na aula, não tem... Fuga de maneira? Por exemplo, tens menino, isto a fingir para a aula, isto a sair, né? Ou isto a ficar te comportar mariote. Claro, isto comportar mariote para o professor poder pôr na rua. Mas pais quer saber se isto tem falta? Não tem aquele sistema, tem aquele sistema. Claro. Pais têm direito a isto é um código que isto poder controlar, que isto poder seguir se educante, né? Que isto poder seguir esses filhos para saber se em relação à falta, em relação à nota, né? Só que o que é que não está grinho assim? Tem um bocado de pais também que está desinteressado em relação a esses filhos.
E ele é uma coisa grave, porque a maioria de pais te aparecer na escola é quando tem algum problema. Né? E aquele acompanhamento de pais é fundamental, que é para esses filhos, para esses filhos ter sucesso, para controlar esses filhos em relação a que falta, em relação à maneira que isto bem naquelas matérias, etc, etc. Mas a maioria de pais, claro que não é tudo, mas tem pais para aparecer na escola e quando a ter algum problema, quando aquele menino já te reprovar por falta, porque é que os pais que te acompanhar, não te tem atendimento de pais, se bá um, se bá dois, já bateu. E que é assim que é complicado. E depois, por exemplo, quando pais que te vão para a escola, que te procurar saber, diretor de turma que te manda recorde ou manda te chamar aquele pai que te fazer assim, por exemplo, diretor de turma, por exemplo, no nosso caso, no ensino secundário, né? Diretor de turma sempre te faz aquilo lá. E não tem problema política na escola, lá na escola, na escola Jorge Barbosa, não tem problema política quando aquele aluno atinge um certo número de falta, se aquele pai acabar a saber dele, o que é que não te fazer é comunicar pais. Né? Por isso não tem número de telefone, não tem e-mail, de que já tem e-mail, mas não tem número de telefone, de que os pais, de que aluno também, onde é que não te comunicas que esses filhos já estão na perigo, na risco de perder para a falta, que é para poder aparecer lá, que é saber a maneira que... E no ensino básico obrigatório também, pais te aparecer mais frequência ou no ensino básico obrigatório sem ter tanto problema moda na secundária? No ensino básico também a gente sofreu essa ausência de pais na escola. E pais a contactar de maneira? Através de telefone, não te chamar para telefone e não tem grupos. Desde o tempo de pandemia eu fui criar grupos e ainda que os grupos te mantêm. Não te manda pais informações, não te solicita aquele pai que é para levar na escola às vezes, mas tendo em conta que aquele pai muitas vezes, saber porque que professores te chamam, tem que te dizer, te chamar que é para fazer que chum, és que te aparecer lá. E quando não te fazer reunião... Acontecer casos de agressão, por exemplo, se chamar a atenção, tem pais que bate mais satisfação, baixar com questão de tentar agredir? Bate mais satisfação, estiver com certa atitude, às vezes, estiver louco com aquela ideia, porque aquele professor está a inventar, que estou já que esses meninos nem é capaz de fazer aquela coisa. Tem caso de pais que te dizer, perguntar aquele menino na boa frente, dizemos que vou fazer isso, certeza que vou fazer isso. Logo te põe em causa o que é que o professor a dizer. Já que a professora então não também falar sobre isso de que é nada, porque agora não te debate ter cidade da praia, onde eu não ouvi o professor Adilson Medina. Adilson Medina é aquele professor que há poucos dias denuncia casos de agressão de uma mãe e que tenta agredi-lo porque ele é professor de História Geral, História e Geografia de Cabo Verde, só por ele anular um teste daquele aluno. Ele está contando-nos essa história agora, não acompanha. O comportamento de alunos, tanto dentro de escola como à volta de recinto escolar, é uma situação que deixa-te tornar preocupante. E se não fazer uma analogia que alunos de 10, 15 anos atrás, nota claramente que houve uma evolução um pouco preocupante, uma evolução de forma negativa, onde é que esse comportamento te degrada ou então te aumenta a causa da indisciplina. Mas pode dizer que se não fazer um enquadramento daquele fenômeno é que de certa forma, é um reflexo da comunidade lá onde é que estou a viver. Ou seja, aquele comportamento que estou na escola é aquele que estou a trazer lá da comunidade. Se tem tido casos de violência, de delinquência lá nessa zona, onde tem briga entre grupos, entre familiares, vizinhos, lá na escola acaba por ser um lugar onde é que isto vai e justa conta. Que lá é, de certa forma, onde eles vão encontrar alunos de outros bairros e alunos que estão afetos a acontecimentos de zona. Então, isso em estado aumenta na nossa escola. Diariamente, há brigas entre alunos na escola, durante a aula e no fim da aula também tem alunos e outras crianças, adolescentes jovens que estão fora do sistema, a voz da escola espera alunos para poder, de certa forma, fazer algum ajuste de conta. Se bem que, uma dessa
Sim, é uma situação um pouco constrangedora, mas tudo ali já sabia que era uma questão onde é que manula um aluno teste, um aluno neste caso, e que amanhã, ao invés da escola saber o que é que passa, que é para não poder, de uma forma saudável, dialogando, saber o que é que passa, mas ela vai lá na escola, já que espírito de agressividade, tentando agredir, etc, etc. Okay? Então, é que eles demonstrar mais uma vez que, ao invés de no luta em conjunto, que é para a educação e desenvolvimento de valores naquela criança de forma positiva, não depara com a situação onde é que houve uma intenção de resolver um problema à base de violência. Aquele comportamento que a criança tem é mediante aquele que a sociedade, pais, fundamentalmente a passar. Ou seja, é tradicional dizer que o comportamento de criança é reflexo do comportamento de seus pais. Então, se bobo passar só um modo de vida saudável, com bons comportamentos, bons valores, automaticamente a criança te cria com espírito saudável, com bom comportamento. Mas se, ao contrário, ele vive num ambiente hostil, um ambiente de muita violência, de agressividade, ele tende também a ser um criança, um jovem bastante agressivo, que nunca certamente vai conseguir resolver esses problemas à base de diálogo, mas sim à base de violência ou de imposição do poder. Tem pais que te botam mais recorrentemente para na escola saber comportamento desses filhos. Mas o que é que os cabras dizem? Não, nunca te pode aquele mais na casa. Me já larga a mão dele. Inclusive tem pais a dizer, professor, a mim nunca mais me levei na escola saber de minha filha, porque ele dá-me só vergonha. Ele só recebe crítica. Outros te falam, professor, a mim provavelmente minha filha é o único delinquente que tem naquela escola ali, porque os educados chamam sempre. Então, me se larga da mão dele. Inclusive, vão costumar dizer, pais, não, boca pode largar a mão dele, que se vou largar a mão dele, quem te pegou quem te pega na mão a ele? É a polícia. O professor que tem poder de fazer nada aquele. É nós, em conjunto, não podemos dialogar e ajuda o filho a olhar aquele caminho que é certo para ele. Porque ele é criança, não tem que, em conjunto, mostrar qual é o caminho correto. Um apelo a todos, pais e a educação, no sentido de, em conjunto com a escola, não fazer um trabalho muito mais articulado, não ser mais dinâmicos, mais dialogantes, porque no fundo não tem um único objetivo que forma cidadãos, forma crianças que devem ser futuros governantes de terra, e professores e outros, e para desempenhar outras funções de útil na sociedade. Nunca querer, nunca e jamais, nem pais nem professor, querer ter um filho ou um aluno, um futuro delinquente. Nós tive assim de acompanhar o professor, portanto, Adilson Medina. Ele é professor de História e Geografia de Cabo Verde, lá na Escola Eugênio Tavares, na Chada de Santo Antônio, na cidade da Praia. Ele sofreu uma tentativa de agressão, mesmo uma agressão, por parte de um encarregado de educação. Hoje nós temos de falar sobre comportamento escolar ali no programa Sociedade Aberta. Se quiser dar opinião, já saber, tem nossa página no Facebook e tem número de telefone também, que é 594 97 14, poder participar. Muito voltar para os convidados. Hoje ali no programa nós temos Anderson Pires, que é professor e encarregado de educação e de ensino secundário, e também nós temos Kelly Graça, e também de ensino básico obrigatório e também encarregado de educação. Anderson, primeiro, me está gostado de ouvir sobre o que esse professor dizer, ele acaba para fazer uma análise geral do que é comportamento de alunos na sala de aula. Me está gostado de ouvir os outros, depois me está gostado de ouvir também comportamento de professores e pais na classe escolar. Não, também, claro, tem que ser. É assim, esse professor ele foca em alguns pontos fundamentais. Primeiro, sociedade, né? Ele fala naquela questão de comunidade, ele fala naquela questão de família e depois também ele mostrar que professores têm que ser receptivos em relação a aqueles meninos. Mas, talvez, nós não está a dizer que ele
aquela família é totalmente culpada. Mas tem um menino também, na casa e um, na rua e outro totalmente diferente. Mas pais têm que ter isso na consciência. Mas tem que saber na casa que e completamente na rua. Às vezes, o pai te dá uma educação dentro de casa, mas que data de condicionante que tem na rua, não tem tecnologia, não tem sociedade, que a sociedade também te contribuiu, né? E que o menino acaba por ser outra pessoa na escola. Mas também ele mostra-nos que talvez aquele comportamento que ele menino tem é derivado daquele reflexo que ele tem na casa. E a comunidade que ele tem também, muitas exatamente, vezes. É o que é que ele tem, o que é que ele conheceu, a maneira que ele sabe agir, a maneira que ele ensinar. Então a família tem que ter muito cuidado, muita ponderação na hora de educar, né? Porque se aquele menino crescer num ambiente onde que tudo pode resolver à base de violência, seja verbal, seja física, ele vai levar onde é que ele vai mais. Então, que os valores que transmite aquele menino, ele vai levar mais para a escola, né? E não pode olhar que quando esse professor falar daquela postura, daquele mãe, né? Ele mostrar também que comunicação é base. Se que tiver comunicação entre pais e entre professores, entre pais e seus filhos, e se que tiver aquela comunicação naquele círculo, que nada que te vá para frente. Tem que ter comunicação. Né? E essa coisa que ele dizia quando teu pai está a dizer que te pode aquele menino lá na casa. Há um filho lá na escola também. A maneira que é possível começar a reverter essa situação, Alice? Para reverter essa situação, o menino, o que é que está a precisar? Às vezes é de atenção. O que é que está a precisar é de alguém para ouvir. E só se pai, mas se mãe, que quem tem que dar mais atenção que de lá para eles, estou já aqui na rua também, ninguém que está a ser para eles. Né? Quer graça sobre o que a professora Adilson Medina da Escola Eugênio Tavares diz? Por acaso foi boa intervenção, ele falar no geral, é o que nós todos acreditamos que está acontecer, onde é que os pontos que pegar mais é nesse diálogo entre professores e pais, que é bastante importante, que quando tem diálogo entre professores e pais, logo você conseguir controlar aquela educação daquele menino. Outra coisa também que chama a atenção é essa criança às vezes se comportar na escola e mediante o que ele tem na casa. Grinha assim não estou porque pais têm quase que tempo para educar na casa. E maneira que é possível lidar com comportamentos difíceis de meninos que têm algum comportamento difícil na sala de aula. Nós, professores, nós não passamos mais horas que os meninos na escola. Então, nós temos que ter estratégias. Estratégias, por exemplo, a primeira coisa é ter sabedoria para lidar com aquele conflito. Ter diálogo com aquele menino e dar aquele menino também a oportunidade para ele expressar. Conhecer aquele menino, saber o que te leva aquele menino a comportar assim. E ter aquele contato direto com o país para saber e para entender a ambos os lados o que realmente está passando na cabecinha daquele menino. Esse é um dos fatores importantes que é para você conseguir controlar e entender. A partir do momento que você entender e você conhecer aquele menino, logo você conseguir minimizar mais ou menos aquele comportamento de disciplina. Anderson, também sobre essa questão ali, sim, maneira que é possível lidar com comportamento difícil antes de não passar por aquele aspecto de pais e professores também, esse comportamento? Às vezes, depende daquela postura daquele professor também dentro da sala de aula. Porque a partir do momento que vou escolher ser professor, ou mesmo que vou escolher, mas vou entrar na ele, então vou saber que vou ter a adversidade que vou ter que enfrentar. E um deles é tentar entender que os meninos, tentar espiar o que traz ser mau comportamento. E quando vou tentar entender o que por trás, já vou conseguir chegar numa solução mais rápida. Mas o professor, infelizmente, é que tem muito aquela paciência, né? Já que tem força, que é para tentar entender se aquele menino tem algum problema ou não. Porque nós, como sendo professor, nós é médico, nós é pai, nós é mãe, nós é
sociólogo, psicólogo. Então, não te carrega a coisa, mas não, ele ser professor, não dá gente pensar que ele é fácil, mas ele não é. Não temos uma professora na linha, na verdade era uma gestora. Ele tem também dizer nós é Flávia Lima, e que também nós na linha. Olá, boa tarde. Não está a gostar de dizer nós, por exemplo, maneira que é a vida de gestor. Sim, sim? E tu vimos? Sim, Alô? senhor. Sim. Aham. Agora, sim, o Vidreiro não está a gostar de partilhar a experiência também sobre o que já não fala ali, sobre a questão do comportamento escolar. Não está a gostar de olhar também para o comportamento do próprio professor, de encarregado de educação, para além do comportamento do aluno. Bom, meu nome é Flávia Graça. Moda que você dizer, atualmente minha gestora de escola Mestre Batista. Em termos de comportamento, alunos queriam sentir a comportar um bocadinho diferente, você tiver. Porque, moda você dizer, pais te motivais mau comportamento, porque não te falamos pais. A primeira coisa que isto a dizer quando a gente vai para a escola é que a minha filha que tem pode dizer coisa ali, isto a dizer logo não sei cara. E normalmente quando o menino volta a falar mais, se os pais te dás tudo de razão, para você saber o comportamento que te vai ter, porque já está acostumado de mãe que acredita na professores, então isto está a comportar tudo mal porque pais te acreditam na eles, você entende? Quer dizer que os mais problemas de manter na escola grinha, sim. De maneira que é possível mudar esse quadro? Sim. De maneira que é possível reverter a situação para pais passar de acreditar e também para professores. Porque muitos professores também são encarregados de educação, né? Têm filhos na outra escola. Sim, é isso que o Tita fala, por acaso grinha assim, não tem um problema lá de meninos que pais, até professores também às vezes é que te fazem as coisas também que te acreditar na professores, mas bom, me entendo também na escola, me incentivem os filhos a respeitar, a primeira coisa que eu tenho que dizer na vida é respeitar colegas, professores, escola, tudo funciona, grinha assim, porque o menino, vou-te falar mais, bom, minha mãe, o que é rótulo, você diz, é? Pais têm que passar também a ouvir, claro que não tem que ouvir nos filhos, não que mas também sempre não tem que ouvir aquele professor, porque aquele professor que te vai tentar te falar com o menino para fazer abuso, se necessário, você até, se ele te fazer, claro que não tem que chamar pais de atenção, que pais é que te falar mais. Está bem. Flávio Lorena Graça, eu não te agradecer a participação ali no programa Sociedade Aberta. Muito obrigado. E assim nós tivemos a participação da Flávia Lorena Graça, gestora da Escola Mestre Batista. Então, o que é ela dizer? Tem algum aspecto que te chama a atenção, Anderson, a atenção? Tem outra coisa, sempre não te bati nesse tecla, comunicação. Até aquele diálogo. Pessoal, quase que tem que paciência para dialogar com o companheiro. Que tem que pais que te podem falar, professores que às vezes até entre colegas também é um bocadinho complicado. Naquela questão de diálogo, fazer alguém entender sobre o que é que o menino te passa dentro de sala de aula, qual é que é esses problemas que ele traz de casa. Porque... E comportamento que às vezes o professor tem, porque a professora, pronto, nesse momento ele tem a função de gestora, ela diz que às vezes mesmo os professores, encarregados de educação também, eles têm alguns comportamentos que não é adequado para a sala escolar. Exatamente, porque é tendência que um encarregado de educação tem, tanto essa parte quanto o professor, o encarregado de educação tem primeiro é ouvir ser filho, né? Ele ouvir ser filho, depois que ele vai ouvir aquele outro. Mas uma coisa que a gente pode ter tendência, né? Que pode ser tendencioso, mas quer dizer, não, minha filha tem razão. Porque, às vezes, tem teu professor, que outros colegas te perseguem esses filhos. E que ele, assim, ele é uma coisa complicada. E se que tiver um diálogo, sobre o que sentar para falar de uma forma coerente, que tem como resolver essa situação. Né? Porque, às vezes, postura de professor também, na escola, dentro de sala de aula, te condiciona aquele comportamento daquele aluno. Né? Aquele professor, quando ele é um professor receptivo, ele não é um professor que saber ouvir, que saber identificar um problema que um aluno tem, automaticamente aquele menino te sentir rejeitado de toda maneira, sentir rejeitado na casa, ele sentir rejeitado na escola, né? E o que acontece? Ele acaba de ser aquele menino acaba
dá porque é mariote, né? E não deve espiar culpado, às vezes eu não estudo. Então não tem Não te perceber, Anderson, agora já me fica ali sobre isso. Professor se grita, não tem tio, professor principalmente no ensino básico, obrigatório de gritar tio. Também há alguns momentos para fazer reportagem, principalmente naquele início do ano letivo, vou ter professores lá te gritar. Aquele gritar é o quê? Para tentar controlar aquele aluno, para poder controlar através de um grito. Mesmo te defender de gritar. Mesmo te tentar controlar a minha voz. Porque o professor acha que te grita demais, este também tem sérios problemas de garganta. Mas não tem o caso disso. Tem o caso. Realmente, vou passar a rodar gritar pode ser uma agressão também do professor em relação àquele aluno. É por isso, quando o menino está a fazer alguma coisa, vou tentar controlar, evitar gritar com aquele menino. Porque quando gritar com aquele menino, tu te controlar. Vou conseguir, por exemplo, muitas vezes, eu tenho que ter sabedoria, eu tenho que ter estratégia que é para dominar aquela situação. Em vez de gritar com aquele menino, primeiro vou parar, vou respirar fundo, vou entender o que é que te passar antes de agir. Né? E outra coisa também, às vezes eu estou a dizer, porque às vezes quando eu estou a chamar pais de alguma situação, que os meninos chegam na casa, isto vai contar de maneira. Isto é sempre uma versão para defender. E pais ouvir sempre esses meninos. Então, se torna a voltar aquele assunto de escola, estou bem agora, estou bem na atitude, estou bem, estou a porque o professor inventar. Mas a mim é o que acontecer casos do tipo, mesmo te confrontas, mesmo te mandar chamar aquele encarregado de educação, não te apoiar mais com a menina lá, não te explicar o que é que passa, não te bem espiar. Tem casos de crianças que já fazem disciplina na sala, chamam a atenção, chegar na casa, contar pais outra versão, e ainda voltar para a escola no dia e dizer me engana a minha mãe, me está de bater fadlote, me engana a minha mãe. Então, és menino e já experiente. Isto tem estratégia também, que precisa fazer as coisas. Né? Sim, mas a gente diz tem astúcia para passar fazer as coisas. Então, nós também, por isso que nós temos que ter cuidado, é por isso que eu estou a dizer, pais e professores têm estado sempre em sintonia. Boca te apoiar um lado mais do que aquele outro. Porque nenhum professor quer prejudicar seu aluno. Nós não é professor, se nunca tem aluno. Nós é aluno, é filhos lá na casa. Então, nós também, por nossa profissão, por exercer nossa profissão, nós temos que ter nós alunos. E nenhum professor, no geral, não estou a dizer, nenhum professor quer mal nesses alunos. Tudo o que é que nós primar é para boa qualidade, bom relacionamento dentro de sala, ter um ambiente saudável, que esse ambiente saudável dentro de sala e também relacionamento saudável entre pais e professores, está a estimular tudo enquanto funcionar lindamente. Por isso, eu não tenho certeza, porque o relacionamento saudável entre pais e professores está a ajudar e tchau. Não te lembrar, nós telespectadores, se chegar agora, hoje não te falar sobre comportamento escolar e de que é nada, não te ter mais música, mas Tutu Silva e também mas Rafael Pires. Agora não tem um telespectador na linha, Joana Neves, de Tatimanos. É professora também de ensino básico obrigatório. Olá, boa tarde. Boa tarde. Sim, boa tarde. Não está a gostar de ouvir você olhar sobre comportamento escolar, tanto professores, encarregados de educação e também de alunos. Você ouviu só no telefone? Sim, sim. Você... Por acaso me permite assistir esse programa com muita atenção, porque é algo que desperta-nos bastante curiosidade e é algo também que inquieta-nos como professores e me como educador. E o que é que você tinha para acrescentar a nós ali no programa? Só um minuto. Então, enquanto se é um minuto mesmo, nós continuar ali a conversar. Onde é que a nossa telespectadora Joana, que está na linha, acaba para dizer que pronto, esse programa é um assunto importante. Na edição passada, eu tive ali um convidado que mora próximo de escola técnica, ele está a dizer algo que também deve ser espiote, é quando alunos estão a sair de escola. Na Jorge Barbosa não tem uma situação. Alunos estão a sair de invadir pista de trânsito, ou seja, de estrada, já corre passar, está a fazer esses base, não poder dizer assim, na frente. Que maneira, professores, dentro de sala de aula, que poder incentivar alunos, dizer assim, quando você sair de escola, a pessoa tem atenção, a pessoa vai na passeio, a pessoa vai para a estrada, a pessoa invadir a estrada, a moda que está acontecendo? Isso já foi falado, não só dentro de sala de aula, como na reunião geral, né? Direção sempre de chamar-nos a atenção, que é para não tentar dizer que os meninos, que é a hora de sair, depois tem cuidado e ou passar mais banda de passeio,
ou para passar na passadeira, mas tinha um menino, lá na escola tinha um menino. É quase toda escola secundária, a mesma coisa. Exatamente, tinha um menino. E então, aquele portão fica logo na estrada, né? E ele é uma coisa difícil de controlar. Mesmo não te poder dizer que os meninos sim podem ter alguns é que tentar dar de acordo com a regra, mas até hoje é que tu vi, ele se ferra, ele se passa isso a dizer mal, nunca tem nada a ver, isto que te vê na anime, corre, te vê na anime. Então Já não também é complicado. Joana já está pronto que é para falar a nós. Joana Neves, agora sim, está conseguindo falar a nós? Sim, está com um bocadinho de dificuldade na ouvir. Mas você pode dizer a sua contribuição ali sobre comportamento escolar? Acho que não te pedimos assistir. Ok. Sim, Muito sim. bem. É assim, como professor, ganho sempre a trabalhar com o primeiro ano, não é? Sempre aquele comportamento é algo que já todos nós, meus colegas, já acabaram de frisar lá, e que é algo bastante importante, que é o comportamento e que tem influência e de que maneira no processo de ensino-aprendizagem. E ele te influencia a maneira? Como? Ele te influencia a maneira? A te influenciar de forma que já sabemos que quando um aluno tem um comportamento desejado na sala, né, já tem implicância no processo de aprendizagem. Tem mais alguma coisa que está a gostar de já nós ali? Assim, a não saber que a educação do século XXI tem exigido um novo perfil do aluno e do professor, e também de se negligenciar aquela participação que é fundamental dos pais. Também não te agradecer, Joana Neves, por sua contribuição. Muito obrigado, portanto, Joana Neves, telespectadora que participa ali do programa Sociedade Aberta. Joana, tinha uma coisa ali que dá um clique agora, tem a ver com questão de tecnologias. Por exemplo, a minha geração tinha videogame, tentava para a escola te chegar, para uma forma de distrair também, tinha muita distração, era uma distração, né? Muito falado há uns anos atrás. E agora, por exemplo, tem tecnologias, os meninos debatem telemóvel para a escola, maneira que professores, pais juntos poder diminuir essa distração que os meninos têm. Tem muito mais distração do que antes tinha. E às vezes a geração é diferente. Bom, já no ensino básico, crianças que levam telemóveis para a escola. Praticamente, eles podem ter acesso a telemóveis, mas é na casa. E isso tem influência assim, porque nós sabemos que assim, pais, eles que têm muito tempo para estar na casa. Quando eles chegam na casa, às vezes eles chegam cansados. Já me falar no geral que me também me encarregado de educação. Às vezes chegam cansados, que o menino te aproxima, te manda chegar para lá, que o menino está cansado, então este apanhar um telemóvel, este pôr na mão. Este pôr na mão, pronto, que ali já está a resolver a solução daquele momento. Já logo que o menino tem aquele telemóvel na mão, já ele tem tempo para conversar com pais que se vê maneira que foi ser dia a dia na escola, se ele tem alguma preocupação, se ele coisa, pai já que te pergunta ao menino, maneira que foi bom dia na escola, maneira que vou comportar, se é que vou comportar direito ou não. Pai escreveu e se é um menino, provavelmente ele está dizer, ele está contar detalhadamente. Sim. Se é um adolescente, ele está responder que é monossílaba, né? Assim, vai direito, correto direito. Mas pais assim, tem pouco tempo para perguntar a crianças, mas é que foi esse dia na escola. E essa pergunta ali é fundamental. Pais devem fazer crianças essa pergunta sempre. Porque minha filhinha pequenina, ele tem 4 anos, ele está no jardim, ele está chegando na casa, tudo dentro perguntar-lhe, mas é que foi bom dia, vou comportar. Às vezes não te dá ele distorcido. Não te dizer, cuidado, vou comportar a Maria da hoje. Ele te dizer, não, mamãe, comportar direito. Mas é uma forma de vou colher alguma coisa daquele menino, uma forma de vou despertar que ele conversa entre os outros dois. Né? E esse telemóvel, às vezes não quer saber o que está a tocar naquele telemóvel, né? E depois, então, isto vai espelhar, muitas vezes, isto vai contar na escola o que é naquele telemóvel. Não tem mais um telespectador na linha agora, Maria Brito, Dília de Sal, boa tarde. Não está gostando de ouvir você comentário sobre contribuições? Sim. Boa tarde. Sim, tem que ouvir só no telefone. Traz som da televisão, ouvir nós só no telefone. No telefone? Aham. Então você dizer-nos qual é que é a sua contribuição para esse programa sobre comportamento escolar? Nunca percebi.
Tem que tirar som da televisão, porque eu não estou conseguindo perceber nada. Traz som da televisão. Pode televisão na mute. Não, está não, televisão. Então você dizer. Vamos baixar contigo. Não, você pode falar. Tá. Sim? Alô? Dona Maria Brito, direito de sala. A minha contribuição é a seguinte. Fazer os cidadãos mais cabo-verdianos. Da mãe cabo-verdiano. Mais cabo-verdianos para ser mais sábios. Infelizmente, Maria Brito, nunca tinha conseguido perceber. Não pedi você que apetite som da televisão, mas nunca tinha conseguido perceber nada. Tem que trazer som tudo da televisão. Nós vamos fazer uma tentativa agora, não espiar. Maria Brito? Então, só me filmar aqui. Nunca estou conseguindo perceber, infelizmente. Peraí, só me... Oh, tá bom, não te agradecer, porque infelizmente não estou poder aguardar mais, por causa do tempo também que não tenho disponível para o programa. Não te agradecer a participação desse telespectador, a Maria Brito, que infelizmente nunca consegui perceber o que ele dizia hoje. Anderson, pronto, estamos a espiar, já não está quase para terminar esse programa de hoje, ainda não tem mais 2 minutinhos. É só para dizer-nos, em termos de considerações finais, maneira que deve ser comportamento tanto do professor na sala de aula, pais encarregados de educação, alunos, e aquele diálogo para não ter um bom rendimento escolar, se não tem um bom comportamento ou não. Comportamento da professora é fundamental na sala de aula. Está a depender da postura que o professor tem dentro da sala de aula, que é para determinar aquele comportamento daquele aluno. Né? Porque se aquele professor tem uma postura onde é que ele tenta entender aquele aluno, ele tenta conversar com ele, dialogar, né? Às vezes aquele aluno ele está naquele professor o que é que ele está na casa, o que é que ele está na sociedade. E talvez aquele professor pode ser fundamental que é para mudar o comportamento daquele aluno. Né? E outra coisa também que já não fala ali, aquele diálogo entre professor e encarregado de educação é fundamental. Encarregado de educação tem que mostrar ao professor o que é que desencadeia aquele comportamento naquele aluno. Se ele tem um problema na casa, aquele professor souber daquele problema, aquele professor já pode ajudar também dentro da sala de aula. Também, Kelly Graça também. E às vezes, crianças, nós alunos, às vezes, acabam para contar-nos alguma coisa que acho que têm vontade para abrir uma paz. Às vezes tem um comportamento lá na casa inibe-te, mas às vezes, quando bota transmitir à criança aquela segurança, então está a sentir mais à vontade uma professora, então está a acabar para abrir uma boa e contar realmente o que é que está a passar. A partir daí, bota pegar do que ele menino dizer, bota partilhar uma paz e de junto nós devemos entender realmente o que é que está a passar na cabecinha daquele menino e de junto, claro que não está a fazer bom trabalho, não está a conseguir ajudar os meninos no seu desenvolvimento e no seu comportamento. E também, quando pais encarregados de educação vão para a escola, devem ter algum comportamento condigno. Sim, também. Exato. Né? Tem pais quando vão para a escola, vão que mais calma, mais paciência, no sentido de colaborar com professores que nós todos juntos, nós estamos tudo nas lutas, educação é tarefa de nós todos, educação não é tarefa só de professores lá na escola, educação é tarefa de casa, valores de bem de casa para professores. E mais como te dizer, o que é que nós conseguimos, tem uma passagem na Provérbios, te dizer 22:6, está a dizer, instrui o menino o caminho que deve andar, até quando envelhecer não desviará dele. Ele que te desviar de seu comportamento, não dá, o que é que nós temos que dar crianças é valores, é ensinar algo de bom até envelhecer, é aquela que é a herança que nós podemos deixar. Também muito agradecer a Kelly Graça e agradecer também a Anderson Pires, por sua disponibilidade do tempo, que para estar ali no programa Sociedade Aberta. Hoje não falaria sobre comportamento escolar, já saber, pode ver esse programa nas redes sociais da RTC, moda na Facebook, também no YouTube. E esse programa é transmitido ali na TCV Internacional e através do portal RTC em direto. Nós voltamos todos juntos agora na próxima terça-feira, dia 18. Nós também estamos ali a falar sobre rendimento escolar. Nós também olhar para a nota, nós também olhar a maneira que é possível ainda nesse último trimestre de ano letivo aumentar notas de alunos que infelizmente estão abaixo na sua disciplina.